antes de Nicéia. Antes do ano 325, não existia um único calendário cristão. Então, grava bem essa data, o ano 325. Havia dois grupos principais nessa época. A gente está falando aqui 325 depois de Cristo, tá? Como marca a linha do tempo, como marca o calendário, tá? Quando você estuda com os judeus tradicionais e tudo mais, você vai ver que eles falam 325 depois da Era Comum, tá? Então, tem antes da Era Comum e depois da Era Comum, que é exatamente antes e depois de Cristo, combinado? Então, antes do ano 325 depois de Cristo, não existia calendário cristão. Mas aí existia na Ásia Menor os quartodecimanos, que celebravam a morte e redenção de Yeshua no 14º dia de Nissan, junto com Pessa. E eles afirmavam ter recebido essa prática do apóstolo João. E isso são relatos preservados pelos historiadores antigos, e isso é uma prova, né, que temos bíblica e tudo mais. E também temos aqui as igrejas de Roma e do Ocidente, que começaram a celebrar essa festa, a Páscoa, no domingo seguinte, porque queriam uma uniformidade litúrgica. O conflito aqui não era sobre celebrar nessa época, mas quando e como. Então isso sai do judaísmo, né, dessa festa bíblica, isso vai para o cristianismo. E o cristianismo, apesar de comemorar essa festa, eles não queriam estar ligados, a Roma não queria estar ligado ao calendário judaico, queria estar separado dele. Porém, nessa época, a discussão era apenas celebração. Então, eles não davam muita ênfase para isso. Só que um grupo muito grande de pessoas, a igreja primitiva, foi crescendo, muitas pessoas foram abandonando o paganismo, muitas pessoas que guardavam a Torá começaram a crescer em números, em filhos, e começaram, né, a ter um grande número de pessoas. E aí teve o famoso Concílio de Nicéia. E aí, o que realmente foi decidido nesse concílio, que é a chave principal, que você vai entender o porquê tudo isso está acontecendo, porque a sua vida está totalmente desconectado dos tempos de Adonai. O concílio não veio justamente com o intuito de abolir Pessa, a Páscoa bíblica, diretamente. Ele queria unificar a data da Páscoa cristã. Então, queria que todo o cristianismo de Roma, do Ocidente, tivesse uma só data. E queria separá-la, aí sim, queria separá-la do calendário judaico. Então, foi escrita uma carta sinodal que registra que todo aquele que era cristão, que seguia o cálculo judaico, deveria mudar. E isso foi uma carta atribuída a Constantino. Quem aqui já ouviu falar sobre Constantino? E essa carta também foi preservada por Eusébio. Muitas pessoas aqui que estudam, né, os pais da igreja e tudo mais, vão se familiarizar por esse nome, porque essas pessoas são considerados hoje, né, aqueles que criaram, né, basicamente o cristianismo como ele é hoje. Então, o que Constantino diz? Não devemos ter nada em comum com os judeus. Precisamos seguir o nosso próprio cálculo. Então, aqui não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo. Foi Constantino e depois Eusébio que repassou isso, que preservou essa carta, onde Constantino definia que agora, a partir de agora, não queremos mais o calendário de Deus, porque não queremos mais ter parte alguma com os judeus e nem seguir o cálculo bíblico. Queremos seguir o nosso cálculo. Puts, mas por quê? Por que isso? Simples. Eles perceberam que quem controla o tempo, controla tudo. Então, eles queriam ser o Deus de Roma. Eles queriam ser o Deus daquela fé, do cristianismo. Mas, se o povo seguia o Deus, que era o Deus do tempo deles, o Deus de Israel, o calendário do Deus de Israel, o Deus deles era o Deus de Israel. E eles não queriam isso. Eles queriam tirar isso.
Eles queriam desmembrar isso. Então, antes, né, havia o calendário bíblico, as famílias guardavam esse calendário em casa, né, e guardavam as leis do Eterno. Depois ocorreu um cálculo eclesiástico próprio e aí foi centralizado a instituição, né, que foi o quê? Os famosos templos religiosos, que é o que a gente vê até os dias de hoje, né? E isso muda muito o efeito pedagógico. Porque se você perceber bem, antes a palavra de Deus, ela tinha, e até os dias de hoje é assim, ela não era passada 2 horinhas de um domingo para os nossos filhos. Ela era passada dia e noite pelos pais. É interessante porque, infelizmente, esses templos religiosos, e eu não digo ser culpa dos templos, mas automaticamente os templos religiosos, eles tiram um pouco a obrigação dos pais. Não porque os templos querem, mas porque é automático. Então o pai e a mãe já se sentem satisfeitos de ver o filho ali 2 horinhas na salinha, na escolinha bíblica dominical e pronto. Quando na verdade a Bíblia fala sobre memória, sobre afeto, sobre o tempo todo você está inculcando a palavra de Deus na cabeça da criança. E aí há um concílio aqui muito pouco citado que ocorreu também em 341 anos após o concílio de Nicéia, que é o concílio de Antioquia. E aí o cânon 1 determinou algo muito forte. Olha, preste atenção aqui. Quem continuasse celebrando junto com os judeus poderia ser excomungado. Então, se você é um cristão, que você quer seguir o calendário bíblico, você era excomungado. E isso mostra que a separação não foi apenas simbólica, ela se tornou uma norma. E é por isso que hoje, dentro das igrejas, infelizmente, muitas igrejas são antissemitas. Eu não estou dizendo só a igreja, muitas religiões são antissemitas, muitas pessoas são antissemitas, porque isso virou uma norma e quem não fizesse sofria penas. Então foi criado dentro da mentalidade daquelas pessoas que elas não deveriam ter parte nenhuma com os judeus, que os judeus deveriam sempre viver ali à margem da sociedade. Isso foi ao longo da história e é até os dias de hoje propagado. E aí que vem um ponto-chave aqui. Em 364, depois de Cristo, vem o concílio de Laodiceia. E aqui acontece algo muito relevante que, né, fomenta a nossa tese sobre a família. Lá no cânon 29 está escrito: todos os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, devem trabalhar nesse dia. E o que isso nos ensina? Isso ensina que o Shabat ainda era muito observado pelo povo no cristianismo. Afinal, né? Eles tinham ali acesso, né, à palavra de Deus. E o Shabat é desde Gênesis. Então, era isso que eles sabiam fazer, porque isso foi estipulado desde Gênesis. Então, houve uma necessidade oficial, com um tom ameaçador, de desencorajar isso. Nunca foi porque ninguém fazia. Nunca foi porque Yeshua morreu e foi abolido, mas porque muitos ainda faziam, principalmente após a morte de Yeshua. Principalmente os discípulos faziam e os discípulos fizeram mais discípulos e a igreja primitiva foi se formando e vemos aí o Novo Testamento repleto, né, de ensinos que são 100% judaicos. Então, por muitos guardarem os mandamentos, guardarem o Shabat, foi desencorajado por esses homens que, infelizmente, meus irmãos, infelizmente não é ataque, mas eram homens que não tinham nenhuma religiosidade. Eram homens que estavam interessados em ter, né, ali a sua autoridade e muitas das vezes eram antissemitas e principalmente ante a palavra de Deus. Historiadores da igreja, então, reconhecem que nos primeiros séculos haviam diversidade. Alguns mantinham práticas herdadas do judaísmo, enquanto outros defendiam a separação progressiva. Ou seja, o processo foi gradual, não aconteceu com Yeshua e nem com os apóstolos. Ou seja,
Yeshua, os apóstolos, os discípulos dos discípulos viviam exatamente conforme a Torá manda. Combinado? E aí a gente vai ver aqui agora sobre... Cadê o meu ponto central aqui? Sobre Yeshua. Yeshua. Porque Yeshua... sabia que eu estava... Yeshua é o ponto principal disso. Porque é aquilo que o opositor vai usar para te fazer desistir de guardar as festas nesse ano. Então, eu preciso que você preste atenção aqui para que você entenda quem é a pessoa de Yeshua. Quem é Yeshua? Como ele nos ensina que sim, devemos guardar as festas bíblicas.